Procuramos compilar as propostas que foram apresentadas, o doutor Helênio tem propostas que foram apresentadas, o conselheiro Diogo. Então procuramos juntar as nossas próprias propostas que apresentamos no relatório em 2008 e 2009, procuramos fazer aí um apanhado para apresentar isso a vocês nesse momento, que é um momento eleitoral e é um momento muito difícil, talvez, não sei, mas acho que o mais difícil na história da instituição. Com o patamar que nós temos hoje. Infelizmente tivemos uma crise dos projetores, esse de fomos, outros projetores que falam, então eu vou seguir aqui a nossa apresentação, mas infelizmente sem os recursos audiovisuais que estavam previstos. Antes de você começar, eu gostaria de... Desculpa, antes do Diogo começar, que eu esqueci aqui, eu gostaria de registrar a presença do vereador Paulo Eduardo, Paulo Eduardo Gomes, presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Niterói. Muito obrigado, Paulo, por estar prestigiando aí a nossa reunião. Desculpa aí, tá? Que eu tinha esquecido de fazer. Bom, continuando aqui com essa apresentação e fazendo uma pequena introdução, o que nós temos hoje, quando vamos preparar um projeto, preparar um plano, nós temos sempre que partir de uma situação inicial e vamos querer chegar a algum lugar. Então esse lugar é onde nós queremos chegar. E o plano de ação, o plano de recuperação, o plano diretor é exatamente isso. O que nós vamos fazer para, a partir dessa situação inicial que nós temos, para conseguir chegar aonde nós queremos. E hoje a situação do hospital é uma situação crítica. O hospital está fechado já desde julho. Vocês conhecem melhor do que eu, talvez no dia a dia, a dificuldade que isso está trazendo, não só para os sócios da Beneficência Portuguesa, mas como para a comunidade de uma forma geral. Um hospital muito importante na região. E existe hoje, nesse período todo, principalmente uma crise das informações. Existe um desencontro muito grande das informações. Então, essa é uma dificuldade que nós temos. Nós vamos apresentar algumas informações para vocês aqui, mas nem todas elas são muito precisas, porque existe um desencontro. Eu acho que hoje poucas pessoas dentro da sociedade ou dentro da administração da sociedade podem dizer, olha, não, eu tenho as informações corretas, os números são esses, a nossa dívida é tanto, nós temos esses problemas, ou nós temos tantos imóveis. Então, a primeira crise que nós vemos é uma crise de informação. Faltam dados para que a gente possa realmente empacotar. Isso é fundamental na elaboração de um plano, ter dados bastante precisos. Então hoje nós vamos aqui colocar a questão de uma forma bastante geral e eu imagino que os presentes aqui, já vislumbrando uma formação de uma chapa, querem transformar isso num processo participativo. Porque toda a colaboração agora é fundamental. O futuro, eu diria hoje, o futuro da Beneficência Portuguesa, do Hospital Santa Cruz, está na mão de vocês, dos sócios da Beneficência. Vocês que vão ter que definir o futuro. O que nós vemos hoje na situação inicial, diferente do que nós tínhamos em 2008, que era uma situação complexa, mas não uma situação de crise que nós temos hoje, é que o passivo aumentou violentamente. Com o hospital fechado, passivo principalmente o trabalhista, eu desconheço há quanto foi. Hoje, se perguntarem quantos funcionários a Beneficência tem, quantos já são ex-funcionários, ou se o processo de demissão já atingiu a totalidade dos quase 800 funcionários, 700 e alguma coisa, na última informação que nós tínhamos, eu não sei dizer. Mas o que nós temos certeza e podemos afirmar, esse passivo aumentou muito. O passivo tributário, o passivo trabalhista, a discussão com os fornecedores, a dívida com os fornecedores é uma bola de neve, que aumentou bastante. E temos hoje ameaças muito concretas no próprio descredenciamento do hospital. Então, as medidas têm que ser tomadas de uma forma muito serena e rápida, porque o hospital ainda está credenciado, o hospital está credenciado no Premerge, o hospital, ao que me consta, não teve nenhum dos seus serviços essenciais desligados, luz, água, acho que continua tudo funcionando. Então, isso é fundamental, porque a partir do momento que você tem uma crise, olha, o hospital foi descredenciado, o hospital perdeu o seu registro no Premerge, na vigilância sanitária, no Ministério da Saúde, aí a situação começa a fugir do controle. E, por exemplo, a questão da Gama Filho, ali nesses últimos dias, quando o MEC descredenciou a universidade, aí realmente os alunos, os professores, a comunidade teve que ir para a rua, porque já não tinha muita coisa que fazer. Então, essa situação inicial, esse polaroide, como nós vamos dizer, que está até um pouco fora de moda, dizer que é um polaroide, esse instantâneo desse momento,
é uma questão, é uma situação muito crítica, é um momento muito crítico. Na nossa opinião, agora eu vou dar a opinião nossa de consultoria, não tem a ver com essa compilação, não é a opinião do conselheiro, que apresentou as propostas. A falta de informação sempre foi, e agora foi agudizada nessa situação, muito grande. E a falta de informação, principalmente para os senhores e as senhoras que são sócios e os donos do Hospital Santa Cruz, através da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niterói. Então, essa falta de informação, nesse momento, tem que ser suprida, isso tem que acabar. Eu acho que a palavra-chave nesse processo todo, pode ser até o nome de uma chapa, é transparência. Em 2008, na apresentação do nosso relatório, nós tivemos que omitir uma série de informações, porque isso não podia vazar, com questão da filantropia, uma série de questões. Hoje, não tem que se omitir mais nada. O hospital está nas manchetes dos jornais, está na boca do povo. Então agora a palavra-chave é transparência. Aonde nós estamos? Qual é o tamanho do nosso buraco? E queremos, eu digo em nome de vocês, em nome da sociedade, queremos a ajuda da comunidade. Precisamos transformar o hospital novamente numa entidade operante, para que os sócios e a comunidade de Niterói da região tenham o serviço funcionando. E eu vou acrescentar um pouco mais, também na nossa opinião. Uma disputa fratricida, em alguns momentos, entre os sócios. Eu digo isso de fora, não faço parte da sociedade, acompanhei, mas uma disputa fratricida. Disputa vaidades, egos, o que quer que seja, mas em alguns momentos muito acentuada. E que neste momento tem que acabar. Neste momento, e nós vamos pontuar em todo esse processo, é uma frente única para a recuperação e salvação do hospital. Não se admite, não se pode pensar em uma disputa entre sócios, entre vaidades ou entre projetos pessoais, ou o que quer que seja. Tem que se pensar numa frente única. Vocês se unirem, a comunidade se unir, ou seja, um projeto de salvação para o Hospital Santa Cruz. Essa, repito, é a nossa opinião. Isso coloco primeiro em linhas gerais aí alguns preliminares, para que a gente possa avançar no processo. Então, em nossa opinião, essa equação é informação, é acesso à informação, toda a informação, vocês, os sócios, a comunidade, informação com transparência. Isso vai permitir a captação de esforços, a concentração de esforços para poder recuperar o hospital. Então, informação, transparência e união se caminha. Sem isso, nossa opinião, não se vai sair do lugar. Já era difícil há 6 anos atrás, hoje a situação está muito mais harmonizada. Agora vamos entrar na compilação dos projetos e das propostas propriamente ditas. Então, são propostas dos sócios, dos conselheiros, ou seja, o que nos chegou às mãos, nós procuramos empacotar de uma certa forma para poder fazer essa apresentação a vocês. Algumas propostas que nós apresentamos nos nossos relatórios de 2008 e 2009, uma situação diferente no hospital, mas que podem ser aproveitadas hoje. São propostas que podem ser adaptadas e trazidas para a situação atual. Procuramos dividir a estrutura da apresentação em alguns tópicos. Então, o primeiro tópico da filantropia, que essa é uma discussão que tem que ser feita, que é o caráter da sociedade. Que em 2008 nós já dizíamos, ela se dizia filantrópica, mas não era mais filantrópica. E procurava trabalhar contabilmente e, do ponto de vista tributário e fiscal, como filantrópica, se considerando filantrópica, só que não era considerada como filantrópica pela ente governamental, que é que vai tributar. Então, eu me digo filantrópico, mas eu não sou considerado filantrópico pelo governo. Isso acarretou o quê? Um aumento maior do passivo. Porque o filantrópico, ele deixa de recolher uma série de tributos, principalmente a parte patronal do INSS. Só que o que acontecia? O governo dizia, você não é filantrópico. Depois de um período, um exercício, o governo ia lá e apresentava a conta. E essa conta foi sendo espetada, e isso foi aumentando cada vez mais o passivo. Então, a questão da filantropia, que nós tínhamos um certo pudor, vamos dizer assim, que discutia há 5 anos atrás, hoje não temos que ter esse pudor. Eu acho que a sociedade tem que dizer, olha,
vamos procurar evitar todos os esforços para recuperar o status da filantropia. Mas não podemos dizer que hoje a sociedade é filantrópica para efeito do órgão governamental, seja o federal, seja o estadual, seja o municipal, não é considerada como filantrópica. Ah, temos saídas? Temos, são as propostas. Mas eu acho que essa discussão tem que ser feita. Não podemos mais seguir a política do avestruz, não, vamos enfiar a cabeça na areia aqui, não estou vendo nada, me finjo de filantrópico, sigo toda a norma contábil e fiscal tributária como filantrópica, e aí depois eu vou ser taxado pelo governo. Isso aí só vai fazer aumentar o passivo. Um outro ponto, então esse primeiro ponto seria da filantropia. Um outro ponto seriam as propostas dos recursos financeiros, dos aportes financeiros, ou seja, como conseguir equacionar esses recursos para reiniciar, para recuperar o hospital. Administração do passivo, proposta de modificação na estrutura administrativa, adequação da estrutura administrativa do complexo hospitalar, a reabertura dos setores, o cronograma e os setores como vão ser reabertos, propostas, a relação com as empresas de serviços terceirizados. Essa é uma questão também que nós vamos estudar com bastante carinho aqui, tem uma série de propostas e é bom fazer menção ao passado, aos problemas enfrentados no passado. E os imóveis, ou seja, os imóveis que fazem parte do patrimônio da sociedade. Então, esses são os itens que nós procuramos organizar essa compilação das propostas que nos chegaram às mãos. Então, em cada um desses itens vão ter propostas que foram apresentadas, o doutor Heleno apresentou, o conselheiro Diogo apresentou, algumas outras que nós já tínhamos aí das nossas próprias e que fomos escutando, que seguramente, e é da nossa opinião, os sócios têm que ajudar e têm que participar. Eu acho que todo mundo tem uma proposta, todo mundo quer ver o hospital novamente funcionando. Avançando então, a questão da filantropia. Não existe muito um caminho definido. Em 2009, nós tivemos uma divergência com o presidente na época, o senhor André Putinini, que dizia, não, nós vamos conseguir recuperar a filantropia neste momento, em 2009. Nós dizíamos que não era uma coisa muito fácil, porque o governo tinha alterado a questão da filantropia para as entidades de saúde. O que antes da instituição perder a filantropia era um artifício contábil, que você dizia, olha, eu estou destinando 20% do meu faturamento para a filantropia, isso eu vou apresentar no relatório contábil, passível às vezes de uma contabilidade criativa, como nós poderíamos dizer assim. Depois da modificação governamental, mudou. Uma entidade de saúde, para ser filantrópica, ela tem que ceder 60% da sua capacidade operacional para o SUS. E o hospital não fez isso, e nunca se propôs a fazer isso. Ou então, com algumas brechas do decreto, que é a questão da alta complexidade, que alguns hospitais, como o Einstein em São Paulo, ou seja, algumas instituições conseguiram fazer. E é um caminho possível a seguir, que alguns, eu acho que o Terino até colocou na proposta. Então, o que nós colocamos como questão central para a filantropia é a recuperação do status de filantropia. Agora, sem fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Alguém chegar aqui e dizer, não, nós já vamos recuperar o status da filantropia. Eu, sinceramente, como consultor, desconheço. Não é uma coisa que vai cair do céu e vai resolver. A entidade tem que seguir uma série de questões e, principalmente, ter os seus números todos em dia, que não é o caso hoje. Por isso que eu digo, informação e transparência. Onde está a contabilidade? Onde estão os seus números? Cadê o seu faturamento? Se eu não tenho isso, como é que eu vou pleitear uma filantropia? Então, a recuperação é um ponto principal, não tem muito o que fazer. Independente disso, existem processos. A sociedade entrou com processos, estão correndo lá em Brasília para a recuperação disso. Não impede de que exista um acompanhamento efetivo desses processos para ver se cai uma exigência, que é possível fazer. Mas, na minha opinião, não é uma atividade, não é uma questão muito simples de ser resolvida. Dizer, olha, com piscar de olhos, recuperamos a nossa filantropia. Nós vamos ter que fazer, sim, um belo dever de casa para conseguir recuperar a filantropia e aí termos os benefícios todos das isenções.
O segundo item, recursos financeiros. O recurso financeiro, ele pode vir dos investidores, dos aportes, que foi um processo que permeou praticamente todo o ano de 2013, que começou com a discussão pelo Conselho de arrendamento ou de gestão, e se votou o arrendamento, mas a situação ficou de tal forma tumultuada que qualquer investidor que falasse, olha, eu tenho investimento, eu sou um fundo, eu tenho esse recurso, eu quero ajudar o hospital. Vamos capitalizar a empresa arrendatária, ou vamos criar um novo fundo, vamos recuperar o hospital. Com essa situação tumultuada, me desculpem, mas ninguém vai entrar numa situação dessa. Que uma hora está aprovado, na outra hora não está aprovado, um dia tem uma assembleia, no outro dia a assembleia desfez a assembleia do dia anterior, e aí entra na questão da luta fratricida, que nós colocamos, que é a nossa opinião. Então, isso assustou de tal forma qualquer um que tivesse algum tipo de recurso para aportar dentro do hospital, e agora tem que ser revisto, tem que ser refeito. Por isso que eu digo, a partir do momento que se passa uma régua, e hoje, com a situação que o hospital tem, o hospital fechado, quer dizer, estamos aí, se não estamos no fundo, estamos perto do fundo. Então, muita calma, respirar fundo e olha, vamos nos unir. A partir do momento que existe uma união entre os sócios, ou seja, os donos da beneficência, isso tranquiliza muito mais os possíveis investidores, ou seja, a operação financeira, todo esse acorde, como vai ser feito, gera uma tranquilidade. O que aconteceu no ano de 2013 não foi uma tranquilidade, foi uma intranquilidade em todos os aspectos, que desembocou na situação que nós temos hoje. Uma outra proposta que foi apresentada é conseguir recursos financeiros, através de empréstimos, de instituição financeira, dando como garantia os imóveis. A beneficência tem os seus imóveis, tem os seus recursos mobilizados e pode ser dado como garantia. Não é uma operação tão simples assim, porque é o que eu digo. O hospital, a sociedade, de uma forma geral, tem que passar uma tranquilidade para o mercado, para quem vai investir, para quem vai emprestar, para que o processo ande, o processo flua. Então, se eu estou do outro lado do balcão e eu tenho esse recurso, eu vou querer saber como a situação está do seu lado do balcão. Vocês estão unidos? Vocês têm um projeto? Vocês estão com as informações em dia? Vamos recuperar o hospital? Então, se eu vou aportar X milhões, eu posso ter segurança que esse dinheiro vai ser bem aplicado, que o que for acordado vai ser cumprido. Então, essa segurança é fundamental, seja para a questão de aporte, seja para a questão de garantias, seja para a questão de empréstimos. Isso é o ponto básico para qualquer coisa. Uma outra questão dos recursos financeiros, esse já tem outro patamar, o patamar do funcionamento do hospital, que é a renegociação com os convênios. O que nós conseguimos levantar em 2008 e praticamente não fomos desmentidos em 2009, imagino que hoje, existe uma defasagem muito grande no que os convênios repassavam para o hospital. E isso tem que ser revisto a partir do funcionamento. Vamos dizer, olha, o hospital está funcionando hoje, tem que ser revisto imediatamente. Negociação muito clara com os convênios para que seja uma relação de parceria. Então vamos estudar as tabelas, olha, vocês estão com o hospital X, vocês estão pagando tanto para a beneficência portuguesa, para o Santa Cruz, nós vamos querer essa mesma tabela. Então existe, nós conseguimos identificar e imaginamos que tenha muito mais. Então, não é um recurso que vai permitir a abertura do hospital. Isso já é um segundo patamar, o hospital funcionando. Mas tem que estar na ordem do dia. O hospital começou a funcionar, renegociação com os convênios. E uma renegociação, volto atrás, transparente. Chegamos ao ponto de, em alguns levantamentos de 2008 e até posições anteriores, quem é que negocia o convênio? Só o presidente. Puxa, mas nem o responsável pelo setor de faturamento não vai junto? Não, é uma reunião do presidente com o presidente do convênio, o diretor responsável do convênio, portas fechadas. Transparência. Quem conhece, quem está com as tabelas? Não é o presidente, é o funcionário do faturamento, é o consultor, o que quer que seja. Vamos com as tabelinhas debaixo do braço e falar, nós queremos isso. O que você vai nos dar? Eu posso dar isso, então tá bom, fechou uma coisa ótima. Mas vamos melhorar isso, vamos fazer a coisa um pouco mais transparente.
Então, como eu disse, a transparência permeia todo esse apanhado de propostas. E a questão dos imóveis, que é a reavaliação dos imóveis, o levantamento dos imóveis. Eu não sei, se me perguntar quantos imóveis tem a beneficência hoje, 130, 130 alguma coisa, eu não sei se alguém foi muito preciso, talvez os diretores, ou quem estava mais envolvido com a questão do patrimônio, mas o número certo e a situação de cada um deles, todos os gravames, todos os problemas, se está alugado, não está alugado, se está bem negociado, se não está bem negociado, ou seja, esse levantamento é fundamental, porque esse é o patrimônio da entidade e que vai lastrear a futura recuperação da sociedade do hospital. E, numa proposta que foi apresentada, passa por ter não como lastro apenas, mas ter isso como uma ponta de lança para oferecer ao mercado, para o projeto imobiliário. Então, dentro das propriedades da beneficência, tem algumas que interessam muito ao mercado imobiliário, para a construção de prédio, de shopping, o que quer que seja. Opa! Então, vamos sentar de forma transparente, clara, apresentando para o conjunto, dizer, olha, nós temos essa proposta com esses imóveis, vamos receber em troca isto. Vale a pena? Vale a pena. Vamos fazer. O que não pode é a sociedade começar a perder os imóveis. Hoje podem estar sendo penhorados, leiloados imóveis. Então, vão acabar sendo perdidos aos pouquinhos, ninguém vai segurar mais. Porque o passivo trabalhista não segura, não espera. Se o juiz decretar, vai penhorar, vai leiloar, e vocês vão perder. Aí perde-se toda a chance da recuperação do hospital. Quer dizer, o capital imobilizado que a sociedade ainda tem, isso tem que ser usado para a recuperação do hospital, não deixar escorrer pelos dedos. A administração do passivo. O fundamental, vou voltar à questão, vou parecer muito chato, mas é a informação. Hoje, se perguntarem qual a dívida, qual é o tamanho do passivo do hospital, beirando os 130 milhões, a discutir. Por quê? Uma parte disso é dívida tributária fiscal. Mas nós já percebemos, já vimos em alguns documentos da contabilidade, quando a contabilidade está emitindo documentos, que dívida, por exemplo, de IPTU de Niterói, que é coisa errada. Coisa errada é maior, que pode ser rediscutida. Então, o lançamento que a gente percebeu ali não está em duplicidade. Então, uma série de questões dessas podem ser rediscutidas, podem entrar no fórum administrativo para se rebaixar. Então, a informação é fundamental. Hoje, a sociedade está sem contabilidade. Ao que me consta, não há contabilidade do ano de 2013. 2013 está sem contabilidade, e 2012 está não foi aprovado, né? Então nós estamos sem a contabilidade, na verdade, de 2012 e 2013. Isso, mas 2013 nem escrituração. Nem escriturado está. 2012 tem escrituração. Pelo menos o relatório, o balanço sai. Mas 2013 nada, não tem nenhum lançamento. Então, isso é fundamental. Não, mas 2012, o próprio contador, na reunião do Conselho, deu parecer contrário ao que ele fez. E o Conselho Fiscal, pelo que eu sei, aprovou. Tem uma história aí que foi mais ou menos isso aí, entendeu? Existe um problema, e é um problema sistêmico. A Comissão Fiscal. Existe um problema, nós já tínhamos detectado em 2008, que é um problema de informática. O hospital, a sociedade tem o seu sistema de gerenciamento hospitalar, que é o TAP-PD, tem o sistema financeiro, que é o MEGA, e um sistema de contabilidade, que é um terceiro sistema. Então, nessa interface, como se diz do ponto de vista técnico, dessa transmissão de informações, existia um buraco, os sistemas não se comunicavam. Então, o que o financeiro fazia necessariamente não estava indo diretamente ao lançamento automático, que é o mais correto, para não ter intervenção humana. Você não vai no financeiro gerar um 10 e acaba parando uns 5, ou 20 ou 30 na contabilidade. Eu tenho que fazer um trabalho de digitação, ou seja, um retrabalho. Isso já tinha sido detectado há 6 anos atrás. Só que esse problema foi se agravando e chegou ao ponto de 2012 para 2013, acho que no começo de 2013, o sistema não se falava em nada, o sistema parou e a contabilidade não teve mais absolutamente nada. Não lançou, não escriturou.
Então, essa é a informação que nós temos. Não existe orçamento nenhum para o ano de 2013. E essa é fundamental. Essa informação é fundamental. Poderia ter parado para ter. Claro, pelo menos para ter um espelho, um parâmetro, alguma coisa para saber o tamanho. Então, nós estamos falando aqui de grandes números. Isso pode aumentar para um lado e diminuir para o outro. Para ter o pé no chão, para ter um plano consistente de recuperação, a informação é fundamental. Recuperação judicial. Não é possível a recuperação judicial. Pela lei da recuperação judicial, as entidades sem fins lucrativos não podem requerer a recuperação judicial. Algumas até tentam. Tem um caso agora em São Paulo, que é uma entidade sem fins lucrativos de reabilitação profissional, que alegou que tinha um objetivo de relocação de mão de obra, etc. Perdeu nas duas instâncias. Não conseguiu. E a recuperação judicial tem um pequeno problema. Se a recuperação não for aceita pelo juiz, vai para a falência imediatamente. Não tem recurso, não tem o que fazer. Então, essa questão da recuperação judicial é complicada. Primeiro, porque se pedir, corre o risco de não conseguir e vai perdendo nas instâncias todas. Depois, o governo jurídico pode até dar mais subsídio. Esse é um levantamento que nós fizemos. Então, o que nós conseguimos compilar aí das propostas seria um projeto de recuperação extrajudicial. E aí, com toda a transparência e com as informações, equacionando a dívida e ir trabalhando com as possibilidades. Montar um grupo de credores, olha, vamos estudar todas as dívidas, olha esse caso, montar uma renegociação com os credores, no caso das dívidas tributárias, aproveitar todas as questões do fisco. Existe uma proposta de uso de precatórios. O precatório é o quê? É um título que alguém tem com o governo. O governo me deve. Então, olha, o governo me deve 1 milhão. Só que o governo vai me pagar isso não sei quando. Então, ele vai pagar. E é um título, o governo me deve, está lá, oficial. Mas eu não vou ter uso para isso agora. Eu preciso de dinheiro rápido. Eu preciso girar esse dinheiro. Então, eu vou oferecer para o senhor. Olha, o senhor quer isso, o senhor pode usar para pagar suas dívidas com o fisco. Então, esse 1 milhão que eu tenho de valor de face, eu lhe faço um abatimento aí de 50%. O senhor me dá 500 mil e vai usar 1 milhão para abater. Esse deságio, ele pode chegar, inclusive, a patamares bastante convidativos. Pode chegar até a 10, 15, 20% do valor de face dos títulos. Já é muito. Agora, tem que se tomar também todos os cuidados, porque existe um mercado de precatórios aí e que não são tão fáceis de ser utilizados. Tem gente que se especializou em usar título da dívida pública de 1928 e não sei quanto, e entra com um processo judicial para dizer que aquilo vale, e aí depois, na última instância, você perde e tem que pagar tudo, já pagou para o advogado, já pagou para a consultoria, pagou para todo mundo, e você mesmo vai se dar mal com isso. Mas é uma... Isso, exatamente. Então, tudo isso tem que se tomar cuidado. São instrumentos, são armas que nós vamos ter que usar, todas elas. É verdade. Temos que usar todas as possibilidades. O precatório é uma possibilidade. Agora, com muito cuidado, com todo respaldo, com muita transparência. Não é uma coisa que é feita por debaixo dos panos. Não, é uma operação legal. Olha, eu tenho uma dívida com a Receita Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional de 50 milhões. Se eu conseguir comprar os precatórios válidos, direitinho, e eu vou usar isso para pagar, eu estou no meu direito. Então, tudo isso tem que ser trabalhado como instrumentos aí no processo de recuperação. Outra questão fundamental na administração do passivo: os processos principalmente os trabalhistas. Pois não. Existe um técnico de janeiro, um projeto de redução judicial, onde você pode também negociar essas reduções para serem pagas. Você pode centralizar numa única vara. Então,
É isso, você administra, você é advogado da beneficência, não. Porque cabe uma crítica, não sei se temos algum advogado presente, mas eu vou fazer uma crítica como consultor e assumo a crítica. Várias questões do jurídico foram mal administradas. Foram mal administradas por da administração. E pelo prazo, eu sei porque um dos prazos teve a ver com a nossa empresa. E se perdeu o prazo, a beneficência não compareceu com a audiência, o advogado da beneficência. Então, eu imagino, se foi um caso desse tamanho, isso pode ter acontecido com outros casos. Então, o que se imagina, e olha, ninguém, em momento algum, em todas as entrevistas que nós fizemos, seja em 2008, em 2009, e mesmo no ano passado, conversando aí com o próprio doutor Barreiro, o jurídico da beneficência estava descentralizado. Então, um setor cuidava de alguns processos, que era o doutor Alexandre, que era do quadro do hospital, funcionário do hospital. A parte trabalhista com um escritório e a parte civil com outro escritório. E não existia uma coordenação. Eu, pelo menos, em momento algum, eu vi alguém que dizia, não, temos um diretor, ou temos um funcionário, temos alguém que sabe dos processos, das datas, e se o escritório errou, faltou, não foi, ou negociou errado, alguém está lá com o custo firme. Então, essa centralização foi bem colocada ali, isso é fundamental. Essa é uma questão que deu morte, principalmente na questão dos processos trabalhistas. Porque eu não sei hoje como ficou a questão dos funcionários. Então, já deu demissão indireta, quer dizer, já tem aí um calhamaço de algumas pilhas de processos que tem que ser administrado com muita agilidade e com uma força-tarefa. A sociedade hoje não tem um sistema de controle de processo. Então tem algumas centenas, talvez, se chega aos milhares de processos, mas tem que ter um sistema. Quer dizer, eu imaginava que o funcionário, o prata da casa, vamos dizer assim, o doutor Alexandre, ele tivesse uma posição de ascendência pelo fato de ser quadro, e dizer, não, eu tenho controle dos processos. Eu vou botar no sistema aqui e eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu vou saber se tem uma audiência hoje e o doutor advogado ou o escritório, quem quer que seja, tem que comparecer. Então, esse tipo de controle é fundamental, porque senão, na questão dos processos trabalhistas, a penhora online, o seu recurso hoje, que você imagina, olha, eu vou ter X em caixa, no dia seguinte você pode não ter nada, porque tem online. Então, esse é fundamental na questão da administração do passivo. A estrutura administrativa. Foram várias propostas, inclusive procuramos juntar com propostas que nós tínhamos apresentado em 2008. Em primeiro lugar, o enxugamento da estrutura. O enxugamento não tem sentido com a situação de crise do hospital, com esse processo todo, com esse esforço todo para a abertura do hospital, ter a estrutura administrativa espalhada em vários andares, e no prédio do fundo lá, o 8º andar, e não sei mais quantos andares ali. Então, a ideia é juntar esse setor administrativo, de uma forma geral, no prédio onde era o antigo faturamento, no prédio em frente ao pátio ali, que era, eu me lembrava que era o antigo faturamento, ou seja, concentrar num lugar só. Eu até iria um pouco mais longe. Não sei, todos aqui se lembram do Amador Aguiar, que era o presidente do Bradesco. O Bradesco, não sei se é hoje, mas durante muitos anos, a diretoria do Bradesco, os diretores não tinham sala. Os diretores ficavam sentados numa sala grande e todos eles ali sentadinhos, bonitinhos, a comunicação era muito mais ágil, os problemas eram resolvidos tudo ali. E não tinham secretária particular, era um pool de secretárias que resolviam os problemas todos do Bradesco, que acontece até hoje. Então, esse enxugamento ele tem que ser compatível com a estrutura que vai se criar. Quer dizer, nós estamos imaginando uma reabertura do hospital, ele vai recomeçando devagarinho. Então, ele tem que ter uma estrutura enxuta, uma estrutura ágil, e a comunicação tem que ser muito rápida, e o controle tem que ser muito nervoso, muito ali, ágil, para que as coisas funcionem. Então, com esse enxugamento, a proposta que se tem é uma junção dos setores financeiro, que acumula a contabilidade, abastecimento, patrimônio e recursos humanos, departamento pessoal. Então, é o que em 2008 nós chamamos de comissão administrativa. Nós tínhamos proposto isso na estrutura da beneficência, não sei quem viu a nossa apresentação em 2008, que eram esses setores
que são os setores mais nevrálgicos, vamos dizer assim, do ponto de vista de recurso, que administra o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, os recursos, o pessoal. Isso, de certa forma, funcionar encadeado. E nessa estrutura do antigo faturamento ali na frente do pátio. A localização física ali. A reavaliação dos sistemas informatizados, isso é fundamental. Isso já em 2008 nós já dizíamos que é esse problema. O hospital tem o sistema da WPD que faz o controle operacional do funcionamento do hospital. Funciona bem, com alguns problemas, mas funciona bem. Só que a geração das informações do financeiro, do faturamento e do financeiro para a contabilidade, aí a coisa se perde. E ainda mais. Em 2008 já se devia horrores para a empresa. Ele tem que se pagar, manutenção, direito de uso, etc, etc. Isso, em 2008 já estavam devendo acho que 200 mil, 300 mil. Isso, pelo que eu entendi, não foi pago e foi se acumulando um passivo. Ou seja, essa avaliação dos sistemas informatizados é fundamental num processo de reabertura do hospital. Porque sem o sistema informatizado, o controle fica muito mais difícil. E a centralização, falamos do jurídico na questão do passivo, vamos colocar na questão administrativa. A centralização e controle do jurídico, para que, se alguém perguntar de um processo tal, alguém vai saber responder. Então, podemos ter os escritórios, já tem um escritório especializado no civil, outro trabalhista, um outro tributário, perfeito. Mas alguém, dentro da instituição, tem que saber responder o que está acontecendo, para não ser pego de surpresa. Olha, hoje tivemos uma melhora do tanto. Olha, não fizemos uma negociação com o funcionário. Me desculpe, em 2008, nós levantamos o caso de um funcionário que tinha mais de 600 mil para receber do hospital. Eu não sei que processo foi esse. E rompo que fizeram com esse coitado, ele não era funcionário, não era médico, era um funcionário administrativo. E que fizeram para ele receber 600 mil, judiaram muito desse moço. Não é possível. Quer dizer, agora, em 2013, eu cheguei a ver gerente de abastecimento, quer dizer, cargo de gerência, que foi descontado na fonte ali, no desconto da Unimed, mais de 90 mil reais. E eu não sei se não era uma parcela. Então, que processo, que esse gerente de abastecimento foi prejudicado pelo hospital para receber uma indenização dessa de pelo menos 90 mil, 92 mil. Eu não sei se isso foi uma parcela só, mas os 92 mil, nós temos o documento. Então, em algum momento, esse funcionário de gerência, foi prejudicado pelo hospital. Ou tivemos um problema na gestão do processo? Não sabemos. Então, essa centralização e controle do jurídico é fundamental. Não existe saída se isso não funcionar. Vamos agora falar da parte boa, que é a abertura dos setores. Então, o conselheiro Diogo chegou a apresentar, inclusive, com datas e tal, nós não conseguimos transcrever tudo aqui. Mas a reabertura dos setores colocamos mais ou menos numa ordem lógica, que seria a reabertura do CTI, porque o centro cirúrgico não vai poder abrir se o CTI não estiver funcionando. A reabertura do CTI, centro cirúrgico, dos ambulatórios, do setor da emergência e do laboratório. Isso, vamos dizer assim, da lavra ou da responsabilidade do hospital, porque aí nós vamos entrar na questão dos terceirizados. Terceirizados, nós fizemos um levantamento em 2008 também, era uma fonte de problemas. Por quê? O que é um serviço terceirizado? Eu tenho ali a minha empresa, eu posso ter um terceirizado na minha empresa, e eu vou terceirizar um serviço de limpeza. Então, ele vai ganhar e eu vou ganhar. Eu vou terceirizar o serviço de lavanderia. Ele vai ganhar e eu vou ganhar. Só que, em 2008, quando nós fizemos o levantamento, os contratos com as terceirizadas, que é mais lógico, funcionavam como um percentual em cima do faturamento. Se você cresce, eu cresço, e você me repassa na medida que você cresceu. Só que o controle não existia. Para que você me repasse um percentual do seu faturamento, tem que existir uma relação de confiança muito grande. Os seus números têm que estar muito bem aferidos ali certinho. Se você faturou 1 milhão, eu vou ter um percentual em cima do seu 1 milhão, você vai me repassar.
Se eu crescer, você cresce junto, então você vai faturar 2 milhões, você vai me repassar mais, você está ganhando mais. Essa é uma relação de parceiro. Como existia esse problema de conseguir chegar, e eu acho que chegou até às vezes de fato, tem que se pedir judicialmente os livros das empresas terceirizadas, dos serviços terceirizados, para que se pudesse ter o controle. Isso foi a raiz aí de uma série de problemas do funcionamento da instituição. Chegou-se a uma brilhante conclusão: se eu não consigo lhe controlar, então vamos fazer um contrato de aluguel. Simples. Você faturou 1 milhão hoje, vai me pagar 5 mil de aluguel. No mês que vem você pode faturar 2 milhões e você vai continuar me pagando 5 mil de aluguel. Daqui a 6 meses você pode, nós vamos crescer, nós crescemos aqui, você cresce ali também. Daqui a 1 ano, o nosso faturamento que duplicou, você está ganhando 5 milhões, continua me pagando 5 mil de aluguel. Então, deixou de ser uma relação terceirizada, calculada em cima do crescimento, do faturamento. Não, pelo contrato de aluguel. Nós fomos contra. E este momento em que se passou uma régua e que o hospital realmente está fechado, eu acho que chegou a hora de rediscutir. Rediscutir o contrato com as terceirizadas e que seja uma relação de parceria. O hospital precisa dos serviços terceirizados, mas não que seja uma relação desproporcional. E tem mais. Vários processos trabalhistas não eram de funcionários do hospital, eram de funcionários das terceirizadas. E o hospital entrou como litisconsorte ali, como responsável, e teve que pagar. Eu não me lembro se esse caso que vocês viram foi um desses, mas muitos casos. Muitos. E que correram a revelia. E nós não tínhamos o controle sequer do funcionamento dos terceirizados. Então, uma clínica terceirizada, por exemplo, de hemodiálise, ela precisa ter o seu registro da Anvisa, ela vai ter que ter o seu responsável médico, ela tem que ter os enfermeiros e enfermeiras com o seu em dia. Nós chegamos a pedir. Foi uma revolução. Acharam um absurdo que o hospital pedisse o registro da clínica terceirizada. Meu amigo, nós somos responsáveis pelo que você quiser ali dentro. E você não vai dizer se você está autorizado a funcionar ou não. Quer dizer, qual é a relação de confiança? Qual é a relação de parceria? Posso fazer uma parte, sim? Claro. Quando assumimos em 2008, foram propostos, foram feitos, uma média, foram 8 ou 9 processos contra os terceirizados. Por quê? Nós não conseguíamos os contratos, nem os contratos eles queriam dar. Então, e não sabíamos faturamento, não sabíamos nada. Então, foram propostos esses processos. E, na intervenção do senhor Fernando Neri, a maioria deles foi retirada, tá? E o último processo parece que foi contra o Banco de Sangue, né? Que o Carlinhos Falcão entrou como litisconsórcio. Aí não conseguiram tirar, mas depois do falecimento do Carlinhos Falcão, parece que foi retirado. Então, aí acabou-se todos os processos para a gente saber, né, o que acontecia nessa época. É só essa partezinha que eu queria dar. Obrigado. Voltando à questão das terceirizadas, tem que ser uma relação de parceria. Esse momento, como sempre foi uma questão espinhosa, há mais que vem para abrir, como diz o Javão e o ditado. Agora tem que se rediscutir. O hospital está fechado. Então, numa retomada do hospital, no processo de recuperação do hospital, com as palavras-chave: transparência, informação e união, vamos trabalhar em parceria. Vamos rediscutir os contratos. Nós queremos que o hospital cresça e que os terceirizados cresçam e que funcionem, a parceria funcione, que todo mundo esteja legalizado, esteja funcionando. Hoje, por exemplo, falando da questão dos funcionários, pior, água e luz. Foi votado em 2008 que cada terceirizado teria seu relógio de luz e água separado, etc. Eu acho que talvez um ou outro consiga instalar ainda, na maioria não fez. Então, é uma relação um pouco parasitária com a estrutura do hospital.
Isso tem que acabar. Não existe um processo de recuperação do hospital em que isso também não se passe uma régua que seja rediscutida. Com relação aos imóveis, voltando também à questão da informação e da transparência, eu acho que vocês, como sócios, têm que ter o acesso, têm que saber a relação dos imóveis, como estão a situação dos imóveis, se tem algum tipo de ônus, a questão dos impostos, os imóveis que estão alugados, os inquilinos estão pagando, não estão pagando os impostos, ou seja, eu sei que é feito um trabalho na Beneficência e Proteção do Patrimônio bastante aguerrido ali para ter o controle da situação, para ter os imóveis ali registrados e a cobrança e tudo funcionando, mas é uma coisa, eu acho que é preciso socializar um pouco mais essa informação. Eu acho que vocês, como sócios, e como isso é um patrimônio da entidade, em que isso vai lastrear de toda forma, todo esse processo de recuperação, eu acho que essa discussão é minha opinião, isso não é a opinião de mais ninguém, é a opinião nossa, minha opinião, como da consultoria, que isso seja mais discutido aí com os sócios, principalmente os imóveis que estão sofrendo algum tipo de risco, que já podem estar penhorados, que podem estar indo para a execução. E olha, vou dizer, foi o que aconteceu na Casa de Portugal. A Casa de Portugal foi até discutido, foi uma das possibilidades de arrendamento em 2013. A Casa de Portugal foi perdendo os imóveis todos em execução, e não conseguia se vender. Então, a Beneficência Portuguesa hoje tem um patrimônio bastante expressivo com seus imóveis, que eu diria, vou chutar, talvez o nosso colega ali, o diretor, tem as informações melhores ali, que mais precisam com relação ao patrimônio, mas que resolve a situação do hospital. O hospital não está desguarnecido do ponto de vista de capital. Ele não tem o capital para voltar a funcionar, porque o seu capital está imobilizado, ele está nos seus imóveis. Isso pode lastrear toda uma operação de recuperação. Então, isso é muito importante, eu acho que isso tem que ser, a nossa opinião, transparente para os sócios. E, finalizando, a parte dos imóveis era o último quadro aí do conjunto das propostas. Nós, da UNO Consultoria, agradeço novamente o convite de fazer essa compilação e essa apresentação, continuamos à disposição de vocês. Nós temos a confiança que, apesar da dificuldade, agora não podemos ser otimistas pontos. A situação é muito grave e não temos o quadro ainda completo de toda a informação. Mas nós temos confiança, sim, que juntando essa questão, esse interesse, principalmente dos sócios da comunidade de uma forma geral, na recuperação do hospital, num cenário de transparência, num cenário de união, de encerrar de frente única, colocar no escaninho, colocar na geladeira as diferenças pessoais, as diferenças do passado e colocar como meta: vamos recuperar o Hospital Santa Cruz. Nós temos confiança que essa atividade, essa tarefa, que não é fácil, vai chegar a um desenvolvimento. Essa é a compilação, essa é a apresentação do nosso